Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja. Eu vou ler um texto aqui que é muito interessante, vocês têm que ler com atenção, têm que prestar atenção no que eu vou falar, e aí vocês vão ver se essa explicação bate mais com a linha pré ou com a linha pós. Só que eu quero, antes de ler o texto, eu já poderia começar a ler agora, mas eu quero falar uma coisinha que é interessante. Deixe o seu gostei no vídeo, compartilhe o vídeo no Facebook e não se esqueça de se inscrever no canal. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Luiz do canal Reino Eterno. Vocês podem perceber, irmãos, que quando os pré-tribulacionistas usam 1 Tessalonicenses, eles pegam somente as partes que falam da vinda do Senhor. Por exemplo, textos que interessam para a linha pré. Deus nos livra da ira futura, e eu acredito nisso. Nós não fomos destinados para a ira, eu acredito nisso. Mas tem textos aqui importantíssimos, tão importantes quanto esses que eu acabei de citar, mas eles não explicam. Se algum pré-tribulacionista, pastor ou irmãos, explicam isso que eu vou explicar a vocês, esses textos, me manda um link do vídeo, por favor, e eu vou analisar o que eles falam, para ver se isso bate com a linha pré. Porque uma coisa, eu tenho plena certeza, eu estou sujeito ao texto. Vocês sabem que o mais agradável, o mais aceitável, é a gente ser arrebatado antes da grande tribulação. Não tem por que alguém ficar ensinando a igreja que a igreja vai passar pela grande tribulação, se a palavra falasse claramente no contexto geral das Escrituras que ela não vai passar pela grande tribulação. Então tem algo de errado aí, vocês têm que analisar isso. É agradável para alguns, que não liga para o sofrimento da igreja primitiva, que não liga para irmãos que foram decapitados, crucificados, vivos, queimados, corpo de Cristo. Por que Jesus não livrou eles? Porque não era a grande tribulação, mas para quem morreu desse jeito, era a grande tribulação. Não era o tempo da grande tribulação referida na Bíblia, mas a pessoa foi crucificada, foi queimada viva, foi devorada por leões. Era corpo de Cristo. Eu já tenho falado isso em vários vídeos, mas eu não sei qual é a consciência dos irmãos aí. Só sei que a minha consciência não ficaria nada boa se eu fosse um pré-tribulacionista. E eu vou falar disso com mais detalhes. Vocês vão ver a importância disso em outro vídeo, para não ficar grandão esse vídeo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui. Então, antes de começar a ler, eu não concluí o assunto, os pré-tribulacionistas usam esses textos e desfocam outros como se não existisse. Então eu vou explicar aqui para vocês. E a grande jogada deles, eu vou falar isso aqui nesse vídeo e vou repetir em outros vídeos que isso é importante. A grande jogada deles é tentar provar para vocês que ira de Deus e grande tribulação é a mesma coisa. Provando isso com textos isolados, porque tem textos claríssimos que mostram o contrário. Provando isso para vocês, eu vou aqui em 1 Tessalonicenses, pego uns 2, 3 versos mostrando que Deus nos livra da ira futura. Já ensinei para vocês que a ira é a grande tribulação. Pronto, Deus nos livra da grande tribulação. É isso que a palavra de Deus está dizendo no contexto geral? Se a palavra estivesse dizendo isso, eu me sujeitaria a isso. Mas eu não me sujeito a isso porque a palavra no contexto geral não está dizendo isso. Então vamos ler aqui o que eu acho interessante. Esse vídeo aqui, ele vai ter uma continuação. Porque nós vamos chegar aqui na parte da trombeta, e a parte da trombeta, para explicar ela, demora uns 15 minutos. Para explicar bem explicadinho. Porque tem que ler isso daqui, tem que ler 1 Coríntios 15, tem que ler Apocalipse 11, tem que pegar alguns textos que falam de trombetas, porque os pré-tribulacionistas fazem questão de dizer que o assunto aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4 é um, e o assunto de 1 Coríntios 15 é outro. Eles fazem questão de fazer isso, que a trombeta aqui não é a trombeta de 1 Coríntios 15, que não é a última trombeta de Apocalipse, então por isso complica mais a explicação, mas também nos treina mais a explicar, porque quanto mais oposição tem, mais fácil fica de você explicar, conhecer o que está certo ou o que está errado. Entendeu, irmãos? Então acompanha comigo, irmãos, aqui a partir do verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a leitura. Agora, olha a explicação, olha a sequência. O apóstolo Paulo aqui estava interessado em falar para a igreja algumas coisas. Ele não estava interessado somente em falar que Deus nos livra da ira futura. Ele estava interessado em falar a sequência dos eventos. Quem ressuscita primeiro, o porquê que ressuscita primeiro, o arrebatamento, quando que ocorre, quem são as pessoas que são arrebatadas. O foco aqui não é falar de anticristo, não é falar de grande tribulação, não é falar de perseguição, mas é falar da sequência dos eventos, e isso serve para consolar os irmãos. No verso 18 diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, porque essas são palavras de consolação. Por que são palavras de consolação? Porque muitas pessoas não tinham esperança na ressurreição, perderam a esperança e andavam entristecidos. Aí esse é o assunto que eu quero falar em um vídeo separado, por causa de algumas coisas que a gente tem ouvido na internet. Então, irmãos, presta atenção, eu vou tentar colocar alguma coisa na tela para ficar mais fácil para vocês. Só um detalhe pequenininho. A parte da trombeta, quem vai explicar isso para vocês é o irmão Israel. Ele vai dar continuação desse vídeo aqui no canal dele. Isso vai fazer divulgar o canal dele, e esse é um assunto que a gente conversa bastante, então ele tem isso daqui meditado, e para facilitar para mim também, ele vai explicar isso daqui. Então eu vou deixar um link no final desse vídeo, e aí vocês, clicando nesse link, vocês vão ser direcionados para o canal dele, e ele vai continuar o assunto lá. E lá, para as pessoas entenderem o que está sendo falado lá, vão ter que assistir esse vídeo primeiro. É um esquema muito bem bolado para divulgar os canais, para a gente trabalhar junto, facilita um trabalho do outro, vira um trabalho de equipe, fica muito bom. Então os irmãos, se inscrevam no canal dele também, porque ele tem estudos ótimos, ele me ajudou muito em muitos estudos que estão no canal. Ele pode não ter gravado muito vídeo, porque ele tem muitos contratempos com o computador dele. Ele não tem recursos agora para comprar um novo computador. Teve contratempos com o trabalho. Eu tive mais disponibilidade no tempo, por isso que gravei mais vídeo. Mas ele me ajudou em muitos assuntos, e me ajuda até hoje. Um ajuda o outro. Então, importante isso, os irmãos se inscrevendo lá, eu vou ficar muito feliz com isso também. Porque anima ele também a fazer mais vídeos. Então vamos ler o verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que eu quero focar é aqui. De modo algum precederemos os que dormem. Aqui é o ponto-chave. Por que a gente tem que focar aqui? Porque o apóstolo Paulo vai explicar o que significa isso. Irmãos, o que significa isso? De modo algum precederemos os que dormem. De modo algum passaremos na frente dos que dormem. O que significam essas palavras? Ele vai explicar no contexto imediato. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. O que acontece depois? Parece que é um evento muito distante um do outro, mas não é. Ele só está explicando uma sequência de eventos que vai mudar toda a sua visão, ou vai te fazer pensar muito sobre a questão pré-tribulacionista. Olha o que acontece depois. Depois que os mortos ressuscitarem primeiro, não deixa passar essas coisas. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Seremos, no plural, porque são os vivos e os mortos que ressuscitaram primeiro. Seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos em Cristo que ressuscitaram primeiro. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo fez aqui uma exposição de eventos importantíssima. Primeiro que ele está falando que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está dando detalhes do arrebatamento. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos
arrebatados. Perceba que o que o apóstolo Paulo está falando aqui está intimamente ligado com o que está em 1 Coríntios 15. Aqui o apóstolo Paulo não está falando da transformação dos corpos, de corpos corruptíveis, incorruptíveis, porque é necessário que isso e aquilo. Não está falando da última trombeta. Não está falando disso. Mas os que ressuscitarem, os que estiverem vivos, e tantos os mortos que dormiram em Cristo vão ter que ter os corpos transformados, não é? E lá em 1 Coríntios 15, quando no ressoar da última trombeta, e a trombeta soará, e quando os corpos se transformarem em corpos incorruptíveis, vai ter que acontecer essa sequência. Os mortos vão ressuscitar primeiro e depois os vivos vão ser transformados e vão ser arrebatados com o Senhor. É isso que o irmão Israel vai explicar. Não tem como desconectar esse texto com 1 Coríntios 15 por causa de trombeta de Deus e última trombeta.